Poucas pessoas tiveram tanta influência na psicologia moderna quanto Carl Jung. Ele desenvolveu termos como extroversão e introversão, arquétipos, ânima e ânimos, sombra e inconsciente coletivo. Jung era um psiquiatra praticante e é considerado o fundador da psicologia analítica ou análise junguiana. Nos primeiros anos, Jung colaborou com Sigmund Freud, o renomado fundador da psicanálise, e juntos construíram uma visão compartilhada da psicologia humana. No entanto, o psicólogo e psiquiatra começou a explorar o conceito de inconsciente coletivo e passou a questionar a abordagem de Freud. Isso resultou em uma separação dolorosa após anos de colaboração. Because we need more psychology. We need more understanding of human nature, because the only real danger that exists is man himself. He is the great danger, and we are pitifully unaware of it. We know nothing of man, far too little. His psyche should be studied, because we are the origin of all coming evil. Os estudos de Jung têm relações diretas com várias tradições espirituais e ocultistas que tratamos aqui durante os anos. Por exemplo, para os gnósticos, suas ideias sobre individuação refletem a busca pela gnose, o chamado conhecimento interior. Já no ocultismo, sua investigação sobre símbolos e arquétipos ressoa com a busca por segredos ocultos. Mas ele também se relaciona com os mistérios eleusinos em busca de sua transformação pessoal, que também está nos rituais de iniciação e renovação espiritual. A psicologia analítica de Jung foi fundamental para o desenvolvimento da ciência empírica da psique, destacando-se em suas extensas obras ao longo de 6 décadas de sua vida. Segundo Jung, a psique humana é a essência do eu interno, onde residem ali nossos pensamentos, sentimentos e a forma como interpretamos o mundo, claro. É a harmonia entre nossa mente e nossas emoções. Agora, para os gnósticos, a alma é como uma luz divina aprisionada neste mundo físico, buscando sua libertação através do conhecimento gnóstico. Agora, os ocultistas veem a psique como um conjunto de energias ou como uma entidade complexa que inclui aspectos mentais, emocionais e espirituais. A consciência é o que percebemos e sabemos sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. É onde construímos nossa identidade, o que conhecemos como ego. Para Jung, o demiurgo dos gnósticos pode ser equiparado ao ego ou ao pequeno si mesmo, já que representa parte de nossa consciência ligada à realidade material. Isso significa que o ego influencia e molda nossa percepção e o mundo externo. No entanto, nossa consciência é apenas a ponta do iceberg, claro, em comparação ao profundo inconsciente. É como se nossa consciência fosse a superfície visível, enquanto o inconsciente permanece submerso, vasto e misterioso. Já o inconsciente coletivo é como uma camada mais profunda da nossa mente, porém não é moldada por nossas experiências individuais. É herdada geneticamente. E é nessa parte mais profunda que podemos chamar de núcleo que encontramos os arquétipos, padrões universais e imagens comuns a toda a humanidade. Nesse aspecto, Jung apresenta 3 reinos da psique: a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é como um baú de tesouros ocultos dentro de cada um de nós. Ele guarda nossas experiências, pensamentos e sentimentos que não estão diretamente acessíveis à nossa consciência. Mas por quê? Porque essas informações podem ser esquecidas, reprimidas ou simplesmente estar fora de nosso alcance consciente. Jung acreditava que herdamos esses arquétipos, assim como herdamos padrões de comportamentos instintivos. Um bom exemplo de comportamento instintivo é quando automaticamente retiramos a mão de uma superfície quente, um fogão ou uma panela. É uma resposta inata e automática projetada para proteger o corpo de danos. Já no inconsciente coletivo, um bom exemplo é o arquétipo da mãe. Um cãozinho, após nascer, reconhece sua mãe. Alguém ensina? Não. É isso que acontece em diferentes culturas.
Então, a figura maternal protetora é um padrão que, na verdade, foi herdado ao longo da evolução das espécies. Mas como o psiquiatra descobriu os arquétipos? A resposta está exatamente no que fazíamos aqui no canal. Tratamos aqui, não é mesmo, de ufologia, mitologia, ocultismo, religiões comparadas e histórias. É ou não é? Bem, Jung se tornou especialista no estudo de todas essas disciplinas. Como resultado, seu trabalho nesses campos o levou à descoberta dos arquétipos. Os estudos e pesquisas dos diferentes mitos e histórias dessas culturas revelaram padrões semelhantes e se manifestam não apenas em narrativas históricas ou mitológicas, mas também em sonhos, fantasias e experiências pessoais. Por exemplo, ele observou que pacientes que sofriam de condições mentais como esquizofrenia muitas vezes relatavam imagens e símbolos idênticos aos encontrados em mitos e lendas. No entanto, não apenas as pessoas que tinham transtorno mental. Miguel sempre sonhava, mas raramente lembrava de seus sonhos. Bem, no entanto, um dia ele passou a ter um sonho recorrente. Era o mesmo sonho. Então ele estava num deserto estranho e de repente surge um guerreiro encapuzado. Miguel não via seu rosto ou sua boca se mexendo, mas ouvia sua voz claramente. O guerreiro dizia a ele: "Você deve ir ao ponto de Nemo. Lá encontrará o que busca. Mas fique atento, será uma jornada perigosa com desafios nunca antes vistos." Antes que Miguel pudesse reagir, ele acorda intrigado com a mensagem do guerreiro. Bem, para quem não sabe, o ponto de Nemo é o local mais solitário da Terra. O guerreiro representa o arquétipo do herói, simbolizando a jornada de autodescoberta e transformação pessoal. No sonho, ele atua como um guia para Miguel e o ajuda a superar os desafios e enfrentar seus medos mais profundos. Além de suas viagens pelos Estados Unidos e Inglaterra, Jung também explorou a África Oriental para estudar os nativos que não haviam sido influenciados pela cultura europeia. Ao chegar à Índia, se sentiu sob a influência direta de uma cultura estrangeira pela primeira vez. O hinduísmo desempenhou um papel crucial em sua compreensão do simbolismo e do inconsciente. Embora Jung tenha identificado uma série de arquétipos, como o pai, a mãe, o velho e o sábio, aqui vamos nos concentrar nos 4 principais: o eu, a persona, a sombra e o ânima, ânimos. E esse é o momento que muitos de vocês sairão do vídeo porque têm medo de conhecer mais sobre si mesmo. Eu vou te dar as ferramentas necessárias e tentar deixar numa linguagem mais acessível, sem palavras rebuscadas que esse assunto geralmente é tratado. Eu gosto de falar assim. Vamos falar didaticamente, sem frescuras e no popular. Vamos começar pelo primeiro arquétipo, o eu. Ele difere do ego, que é a parte da nossa consciência. O eu ocupa uma posição mais elevada em nossa identidade, atuando como um líder interno, enquanto o ego é adquirido ao longo da vida e, portanto, é consciente. Mas agora é que a situação fica interessante. Note que o ego representa apenas uma fração do todo, aquela que você reconhece conscientemente. No entanto, há muito mais sobre você que permanece desconhecido, aspectos ainda não percebidos ou explorados. O ego é composto por fatores somáticos e psíquicos. O somático refere-se ao físico, ao nosso corpo, enquanto o psíquico está relacionado ao nosso ser interior, à nossa mente. Tanto o fator somático quanto o psíquico têm fatores conscientes e inconscientes. A principal característica do ego é nossa individualidade, que faz parte de nossa consciência. No entanto, é apenas uma parte da personalidade, não sua totalidade. A parte restante é composta pelo inconsciente. A soma do consciente e do inconsciente é o que Jung chama de eu, que constitui a personalidade total de um indivíduo. Para Jung, o principal era se conhecer totalmente. Ele chamava isso de individuação. É entender todas as partes de si mesmo, o que você sabe e o que está no fundo de sua mente. Basicamente, é se aceitar de verdade. E isso era o principal objetivo do desenvolvimento psicológico humano. Bem, agora vamos nos aprofundar no que Jung considerava nossa parte mais importante,
ou inconsciente. Nesse ponto encontramos a persona, a sombra e o ânima e o ânimos, que exercem uma grande influência sobre o ego. A persona é conhecida como o arquétipo da conformidade, sendo um elemento da personalidade que surge por razões de adaptação ou conveniência pessoal. A persona é como uma máscara que usamos para nos encaixar e nos adaptar às diversas situações. É como agir de acordo com o que é esperado de nós, em vez de mostrar quem realmente somos. Se você tem certas máscaras que usa em várias situações, isto é uma persona. Alguns chamam isso de ser falso. No entanto, ela oculta o nosso eu verdadeiro, nos apresentando como alguém diferente do que realmente somos. À medida que agradamos outras pessoas com nossa persona, deixamos de lado nossos traços negativos que contradizem nosso verdadeiro eu, formando nossa sombra. A sombra é a escuridão desconhecida de nossa personalidade. Entre a sombra, o ânima e o ânimos, a sombra pode ser a mais difícil de reconhecer. Ela vem de coisas que escondemos dentro de nós mesmos, coisas que não gostamos de admitir ou enfrentar. Mas reconhecer nossa sombra requer coragem, porque alguns traços são mais fáceis de identificar e mudar, claro, do que outros, mesmo que queiramos. E isso significa lidar com os nossos lados mais obscuros e, evidentemente, pode ser muito desafiador, muito difícil, mas é importante para o nosso crescimento pessoal. Um indivíduo que não encara seus próprios problemas e atribui a culpa aos outros cria uma realidade distorcida, uma espécie de mundo paralelo. No entanto, Jung explica que isso reflete questões internas que você não resolveu. E resolvê-los é essencial para não cair nessa armadilha ilusória. Ela pode dominar sua personalidade, te levando a perigosa fragilidade emocional e a dependência da famosa opinião das outras pessoas. O Jung chamou isso de persona andante. Por isso, reconhecer e equilibrar a sombra é essencial para ter uma personalidade forte e autêntica. No entanto, embora uma pessoa reconheça os aspectos negativos de sua própria natureza, bater de frente e enfrentar seu lado sombrio é algo muito raro. Jung aponta que esse encontro é muito comum acontecer durante os sonhos. A sombra aparece em forma de uma figura do mesmo sexo que você. Lembremos que esse encontro durante os sonhos varia de pessoa para pessoa, dependendo de suas experiências de vida. Contudo, entender e superar a persona e a sombra são passos cruciais na jornada de individuação. Um ótimo exemplo é o retrato de Dorian Gray. A sombra está representada na dualidade entre a aparência pública de Dorian Gray, que é bela e respeitável, e sua vida privada, que é marcada por indulgências e comportamentos imorais. O retrato envelhecido de Dorian Gray representa sua sombra, revelando as consequências de seus atos obscuros. Dentro da sombra existem duas figuras contrassexuais, o ânima e o ânimos. Isso significa que dentro de cada pessoa há uma parte que representa o sexo oposto. Por exemplo, em homens há uma parte que reflete características femininas, chamada ânima, e em mulheres há uma parte que reflete características masculinas, denominada ânimos. Essas partes do inconsciente influenciam nossas atitudes, pensamentos e comportamentos em relação ao sexo oposto. O ânima e o ânimos estão em um nível mais profundo do inconsciente, portanto, são mais difíceis de acessar do que a sombra, que está mais próximo da consciência. O ânima de um homem é como uma criança em busca do amor e do conforto da mãe, enquanto o ânimos de uma mulher é como a razão e a racionalidade do pai. O ânima se manifesta em sonhos, visões e fantasias, assumindo uma forma que parece viva e real. Ele surge do nosso inconsciente não como uma simples imagem da mãe, mas como uma figura própria. Isso nos mostra que dentro de nós existem pensamentos, sentimentos e afetos vivos que nunca teríamos imaginado serem possíveis. Para quem nunca passou por essa experiência, pode sim parecer fantasia, pois o que é o mais comum? Acreditarmos completamente que conhecemos nossos pensamentos. O reconhecimento do ânima dá origem a uma tríade.
o sujeito masculino, o sujeito feminino e o ânima transcendente. A psicologia analítica de Jung compartilha semelhanças com tradições espirituais e ocultistas, como o gnosticismo e o ocultismo, como eu te mostrei. Ele se baseou em ideias como individuação, que é o processo pelo autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e a investigação de símbolos e os arquétipos, que são, obviamente, conceitos fundamentais nessas tradições espirituais e ocultistas. Além disso, bem além disso, Jung enfatizou a importância da terapia como uma ferramenta do autoconhecimento e a integração dos aspectos mais profundos da nossa mente. Por fim, na verdade, já temos outros vídeos sobre Jung e esse é um complemento. Eu estou te convidando a explorar os aspectos mais profundos da sua psique, o que vai te permitir crescer e se tornar mais consciente de sua verdadeira natureza. Esse é o papel verdadeiro de um produtor de conteúdo. YouTuber é outra coisa. Por isso, eu sou Wagner Souza, um forte abraço, espero que tenham gostado e até mais.